Oi, eu sou o Léo e hoje estou aqui para falar sobre o livro A Menina que Roubava Livros, né? Que eu li ele todinho, tá, gente? E foi um livro, assim, muito especial, muito interessante, né? Foi uma recomendação da minha amiga Jeffersonida, né, menina? E eu agora tô nessa vibe de ler livro, né, gente? Eu comentei com vocês. Esse livro eu demorei um pouquinho para ler. Como todos eu li no iPad e ele demorou uns 2 meses e meio para ler, porque ele é um pouco maior dos livros que eu li até o momento. Ele é o maior livro que eu já li na minha vida, na verdade, né? Eu não sei em papel quantas páginas que dá, mas no iPad deu 700 páginas, né? E, gente, eu gostei muito do livro, tá? O livro ele conta a história, assim, a menina que roubava livros, né? Eu imaginava assim outra coisa, né? Imaginava outra história. Mas o livro ele fala ali aquela época toda de Hitler, né? No século passado, aquela cachorrada. Ele conta toda a história, um pedaço da guerra, né? Aquele período ali de 1940. E o livro, gente, ele é um livro, assim, é muito lindo a forma que ele é escrito, assim, porque ele é narrado pela morte, né? A morte é como se fosse assim, o autor do livro é a morte, né? E também tem a morte contando a história ali, e pelo que eu entendi também tem a menina contando a história dela, né? É como se fosse assim, duas pessoas contando a história do livro, né? Alguns momentos o livro fica mais poético, mais profundo, né? Trazendo ali uma melancolia, uma coisa mais artística do que seria a morte, ceifando as almas, colhendo as almas e toda uma visão da morte para com a vida terrestre, né? Como que é o encerramento dessa vida e essa passagem para o mundo espiritual, né? Como que a morte vê isso? É muito interessante, né? Então o livro ele tem essa coisa e também eu não imaginava, né, com esse título assim, eu não imaginava que o livro fosse assim. E também tem ali toda a historinha contando a historinha bonitinha da menina que roubava livros, que é uma criança muito sofrida, coitada. Uma menina que comeu pão que o diabo amassou, nasceu nessa época que a Lucifera nasceu na Terra, nasceu ela junto, né, minha filha? Nasceu ela junto? Não, nasceu ela depois, né? Porque Hitler já estava acabando com o mundo quando ela conta a história dela. O livro, ele não é assim baseado numa história real nem nada, mas totalmente verídico, né? A gente olha quantas meninas que roubavam livro não existiram, né? Naquela fase e viveram e passaram por toda aquela história extremamente triste, catastrófica. Então, assim, ele é um livro, gente, triste, né? Eu chorei em alguns momentos do livro, eu chorei. É um livro muito profundo. O que eu acho muito assim, bonito e que eu acho que vale a pena no livro é por conta a morte. Eu acho muito interessante como a morte fala, né? Como ela se mostra para nós, né? Isso meio que dá até uma desmistificada na nossa cabeça do que seria a morte, né? Eu sinto até assim como se preparasse nós, leitores, para a morte, para entender que a morte é um acontecimento tão natural quanto o nascimento, né? Quanto a vida. É um ciclo, é uma coisa normal. A gente tem que encarar isso de uma forma mais normal, né? E a morte, ela tem o seu papel, como qualquer outro na vida de um ser humano, de estar ali para concluir uma coisa que é uma nova fase da nossa consciência, da nossa espiritualidade, né, gente? Então, achei muito gostoso, muito bonito, muito profundo isso do livro, né? Que são várias passagens que a morte ela vem citar algumas coisas e ela encerra o livro de uma forma linda. Não vou dar spoiler aqui, mas a morte ela encerra o livro de uma forma linda, muito até arrepio só de lembrar, né? Com as palavras da morte. Então, isso no livro eu amei. Agora, a história da menina que roubava livros em si, muito bem contada, muito legal, mas é uma história triste. Eu não gosto muito dessas histórias assim, extremamente dramáticas, não sei o quê. Até gosto, gente. Eu não gosto dessa coisa de guerra. Eu nunca fui chegado em coisa de guerra. Filmes de guerra, coisa de nazismo, de Hitler, desses trem, eu tenho pavor. É um assunto que me dá muito ranço,
porque é uma coisa podre que aconteceu e é uma energia tão podre do ser humano que infelizmente ainda existe, né? Graças a Deus nós como seres humanos já evoluímos demais, né? Cada vez mais a gente tem consciência de que a arma é uma coisa que só serve para matar, de que a guerra só serve para destruir, de que o ruim só faz o que não presta. Então, graças a Deus, cada vez a gente tem essa consciência e o mundo vai melhorando. Mas eu não gosto nem de, porque é história. Eu sei que é história, é importante a gente saber os nossos antepassados, as coisas que aconteceu, né, gente? É importante, mas eu não gosto de ficar remoendo, né? O ruim que foi ruim já passou, Deus me livre, acabou. Então, o livro ele fala muito dessa época, né? Eu não gosto, prestei muita atenção, li muito bem lido o livro, chorei várias vezes, como eu falei. São histórias muito profundas, muito bonitas, você se apega aos personagens, né? Que é a Liesl Merminger, né? Meminger, ela é uma menininha. Ai, gente, é muito fofinho, né? Muito bonitinho, contando a história, ela com o amiguinho dela, né, gente? É toda aquela historinha, né? E, gente, mas é uma história, mas assim, como 2 e 2 são 4, que aquilo ali, muitas pessoas viveram aquilo ali, exatamente como tá no livro. A gente sabe o que aconteceu, sabe? Se passa em Stuttgart, a cidade, né? É tudo coisas baseadas na realidade. Meu livro ele não é baseado num fato real, mas ele é baseado em um acontecimento histórico, né? Então, é como se você estivesse lendo, é uma obra baseada num fato real, pode-se dizer, né, gente? Então, assim, é guerra, é cachorrada dos povos jogando bomba na cabeça dos outros, e aquelas coisas muito tristes, porque você se apega aos personagens, né? As pessoas da rua lá que a menina mora, ela cita várias vezes o nome da rua, eu já esqueci, que meu TDAH é triste. Mas, gente, é maravilhoso, tá? Assim, o livro, para quem gosta principalmente, né, para quem tá afim de ler um livro de drama, eu acho que sem sombra de dúvida vale a pena ler o livro. Eu não leria novamente porque não gosto dessas histórias podres da época de Hitler. Mas foi um livro que eu li e sem sombra de dúvida é um livro muito bonito, com a pegada da morte em si. Eu achei muito filosófica, muito gostosa essa presença da morte, né, marcando presença ali no livro tantas vezes e só dando os fechamentos de tempo, né, gente? Eu achei muito perfeito, tá, gente? E aí fica a minha recomendação para vocês que estão a fim de ler um livro de drama, né, gente? Um livro que vale muito a pena, porque ele é muito bem contado, as palavras muito bem colocadas, muito poéticas, né? Poética não, muito... a forma que o escritor faz, gente, esse livro, a organização, né, das palavras, assim, é um livro, é um baita livro, né? Não é à toa, né, gente? A menina que roubava livros. Quem não já viu falar desse livro, gente? Esse livro é batido. Eu lembro que esse livro, quando eu era adolescente, o povo já falava. Um livro muito comentado, muito falado. Acho que ele é ganhador de muitos prêmios, é muito vendido. E tanto é que tem até o filme, né? Existe o filme do livro. Eu não sei se o filme presta. O filme eu acho que ele é da HBO Max, que agora é só Max, né? Ou da Star Plus. Ele é um desses dois, o filme, dessas duas empresas. Eu vou lá assistir depois, para ver se eu gosto do filme também. Geralmente os filmes não são tão bons quanto os livros. Quando a gente lê assim, a gente pega tantos detalhes, né, gente? Porque ler é isso, né? É você viajar em uma imensidão de detalhes, assim, que você fica... Você vive aquilo, né? É muito, muito louco. O livro ele te transporta para dentro da casinha da Liesl, o porão, a Liesl aprendendo a ler, roubando os livros da vizinha. E você cria aquele cenário na sua cabeça de um lugar escuro, de um lugar frio, onde ela cultua a amizade com um rapaz que é judeu e não pode viver naquela situação, escondido dos povo lá de nazista querendo matar ele. Gente, se você constrói toda aquela coisa linda assim na sua cabeça, naquela história que você começa a viver e fazer uma amizade com tudo aquilo que você tá lendo, né? Então, quando você vai ver o filme, eu acho que até decepciona, né? Porque é difícil fazer uma coisa assim fiel, né, ao livro, né? Vamos ver, eu vou ver o filme depois. Qualquer coisa eu conto pra vocês aqui que eu achei do filme, já que eu li o livro todinho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica a dica pra quem quer
ler um livro muito bom, sim. Eu não leria novamente por conta de Trem de Hitler, que eu não gosto. Tô fora. Mas é, sem sombra de dúvida, sim, um excelentíssimo livro para a leitura de todos, né? E essa é uma coisa interessante, que até que eu vou concluir esse vídeo. Eu mesmo jamais pegaria um livro ou um assunto, um filme, para poder ficar estudando sobre a vida de Hitler. Não gosto desses trem, tem pavor. Mas aí, tá aí. Acabou que eu li um livro que involuntariamente eu aprendi tudo sobre aquela época. Consegui construir um filme na minha cabeça, viver um momento da história, um momento podre histórico, eu consegui viver na minha mente. Que não desejaria ter vivido, não desejaria ter estudado, mas acabou que eu li o livro, vi, gostei, cheguei no fim do livro e amei. Então, né, pra quem é assim igual eu também, acaba que eu posso até recomendar, porque é uma leitura onde você aprende história, você aprende uma história, né? Uma história que foi um momento, um marco muito notório, né? Um marco, não falo nem não é importante a palavra, que é importante, não tinha necessidade nenhuma de acontecer aquela palhaçada, né, gente? Foi um marco que realmente é uma guerra, né, gente? A Segunda Guerra Mundial, né, gente? Não é brincadeira, né, minha filha? E aprendi muitas coisas que eu não aprendi na escola, aprendi com esse livro, tá bom? E para quem gosta de alemão também, tá, gente? O livro ele tem muita coisinha, assim, que eles falam sobre alemão, eles falam palavras alemão, assim, né? E é Deutsch, né? Deutsch, aquela língua, idioma, né? Eles botam no livro e você acaba aprendendo algumas coisinhas também. Eu não aprendi nada, já esqueci tudo. Mas para quem guarda muito assim a memória, né? Quem gosta, o livro ensina muitas palavrinhas, assim. Principalmente xingamentos em alemão. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Comenta se você também já leu esse livro, se você gostou do livro. O livro é bom, né, gente? Esse livro é bom. Ele é muito bom, com certeza. Não tem nem o que falar. Tá bom, gente? E curta, se inscreva se não for inscrito. Dá um gostei, minha filha. Pra quem não sabe, eu vendo perucas. O link da minha loja de perucas está na descrição do vídeo. E as minhas redes sociais para quem quiser me seguir. Tchau, tchau e fiquem com God.